Gente, boníssima tarde, estamos aí, são 15 horas e 47 minutos, tá? Do dia 10 de abril. Nós estamos no day after, ou 2 days after, do eclipse solar, que foi incrível, incrível. Quem conseguiu ver ele na totalidade, viu, ouviu, lá ali naquela região entre a América Central e a América do Norte, principalmente nas cidades mexicanas, né? Porque foi full, total. E, cara, a emoção do pessoal na rua foi, assim, algo incrível, incrível mesmo. E se você for mapear direitinho, né, como as pessoas estão ligadas em fenômenos cosmológicos, né, celestiais, vamos botar assim, é impressionante como, por exemplo, durante os Estados Unidos inteiro, boa parte do planeta, mas assim, em especial dos Estados Unidos e América Central, ali no México, as pessoas, mesmo que não tivessem eclipse total, elas pararam de fazer o que elas estavam fazendo para observar o fenômeno. Né? Isso é incrível. Isso é uma dinâmica de coordenação que todos nós almejamos. Né? Eu acho que, para nós, a nossa espécie, a coordenação universal, ela só acontece com coisas que são ou são o que a gente chama de hiperobjetos, né? Objetos que são tipo assim, mudança climática, né? Que é uma coisa que a gente não pega, né? Você não pega a mudança climática, você consegue até definir conceitualmente, mas ela acontece de todas as formas, assim, né? Então é considerado um hiperobjeto, né? Então o eclipse solar não deixa de ser um hiperobjeto, porque ele acontece de múltiplas formas, ele acontece de uma forma uníssona, pega, né? Não pega o planeta todo, obviamente, senão a gente veria, todo mundo veria, mas não tem nem como isso acontecer, mas que mexe com todos nós. Né? Então, eu acho incrível ter uma dinâmica, como nós ainda estamos umbilicalmente ligados a fenômenos, né? Cosmológicos, celestiais, entendeu? Mesmo não estando. Como é que eles nos movem, né? Então, eu acho isso muito impressionante. Bem, então estamos aqui para mais um Sync-up do Mapeamento Crítico da Keynote Studios. Né? Hoje, a rigor, nós teríamos mais uma pessoa aqui, que de repente iria ser o Pedro, mas o Pedro, segundo o Tomás falou, ele infelizmente pegou uma dengue, né? Então está de repouso. Esperamos que essa dengue seja uma dengue de baixo impacto, não seja uma dengue de médio para alto impacto, que foi a dengue que este que vos fala pegou no ano passado, que me colocou arrasado aí durante um mês praticamente. Então, esperamos que seja assim, estamos aqui na torcida, né? Mas o Tomás está aqui com a gente firme e forte, e o Gustavo hoje resolveu também chegar aqui com a gente, que bacana, Gustavo, seja bem-vindo. E vamos partir logo para o check-in, né, para sentir como é que está a energia de todo mundo, tá bom? E a gente já cai dentro do que a gente está se propondo a fazer aqui. Estou chegando bem, estou chegando animado, estou fazendo material que foi pedido lá pelo coordenador executivo da Gavin Engels, o Ricardo Cerqueira. Esse material vai ser disponível, vou estar disponível também ali no ponto de contato do Telegram, do IRE, mas eu vou estar passando lá para eles. Né? Inclusive tem novidade nesse sentido, mas não é o caso aqui. E vou passar para você, Tomás, querido. Fica à vontade aí para você fazer seu check-in. Como é que você está chegando? Opa, só um segundinho que estão me ligando aqui. Pronto. Cara, eu tô bem, chego animado aqui para continuar o mapeamento. Um pouco entrevado aqui das costas, como eu estava falando aqui pro Vini antes de começar a gravar, mas estou animado, estou bem e à disposição aí para a gente continuar aqui o processo de mapeamento da NOTE e do Herrera. E aí passo para o Gustavo aí, se ele estiver aí. Sim, sim, estou aqui. Prazer, né? Acho que é a primeira vez que nos falamos. Isso aí. Estou animado. A Naught Studio é de game, né? Sim, É sim. isso? Sou Desenvolvemos games. criança jogadora. Sempre estive interessado. Eu já via você falando lá. Estou Legal. animado em saber mais. É Boa. isso aí. Bora. Seja bem-vindo. Maravilha, maravilha. Então vamos começar fazendo a memória, né? Como a gente sempre faz, fazer a memória do Syncap passado, né? Da semana passada.
E a memória, obviamente, quem vai fazer não sou eu, vai ser você, Tomás. Tá? Então, querido, a partir daquilo que nós conversamos, do que nós exploramos, do que nós evoluímos da semana passada, fica à vontade aí para você compartilhar o que ficou aí grudado na retina da sua memória, tá bom? Então, fica à vontade para compartilhar, né, a sua memória. Vai lá. Boa. Eu estou compartilhando a tela aqui do nosso Miro, né, que foi, em parte, o que a gente tocou mais no último encontro. E aí o último encontro foi muito de a gente fazer rememorar, né, também o início do mapeamento que a gente começou no ano passado, e ficou um interregno aí, então o último encontro foi muito para trazer de novo para a superfície essas coisas que a gente tinha mapeado aqui dos integrantes, das pessoas e de pontos em comum aqui com a Note, né? Tomás, E- abre um pouquinho mais o Miro, porque a gente tá pequenininho na tela. Isso. E Opa, a gente está vendo o seu, só para você saber, nós estamos vendo o seu WhatsApp também, só para você saber. no meu WhatsApp? Ah, tá, não tem problema não. Deixa eu tirar aqui para não ter. Pronto. Mas eu estou compartilhando a tela toda do computador ou só o Miro? Não Você está consigo ver. compartilhando a tela toda do computador, Ah, deixa não eu só o compartilhar Miro. direito aqui. Peraí. Para não ficar ruim aqui. Vou compartilhar o meu. Pronto. Ficou show, ficou show. Manda ver. Boa. Bom, aí é isso, a gente fez mais essa rememoração do mapeamento que a gente começou, e aí no encontro passado foi mais uma coisa de, de rememorar, principalmente aqui da minha parte, do Tomás, os pontos também aqui, que já tinham sido feitos, que a gente já tinha conectado, com mais alguns, são esses aqui que a gente construiu no último encontro. E aí foi isso, assim, acho que foi o principal de, em relação ao último encontro, né, para a gente rememorar. O que é amarelinho? O que é verdinho? O verdinho é só os valores, isso aqui é o que já estava verdinho, né? E amarelinho são as pessoas que fazem parte da NOT, mas que não conseguiram fazer o mapeamento, né? A ideia era trazer o Pedro hoje, que é uma parte importante da NOT, para fazer a parte dele, mas como você disse no começo, ele tá, enfim, tá com dengue, não conseguiu vir, e esses outros membros também não conseguiram. Tá aqui hoje para fazer o mapeamento. Então, amarelo é quem não está no mapeamento e azul é quem já fez aqui da parte da NOT, já fez o mapeamento. Tá. Rafa, João, eu e Débora. E a gente, no caso, está falando da originação, né? Sim, eu creio que Isso. sim, originação. E a gente, semana passada, teve uma chance de fazer uma originação um pouco mais alargada e aprofundada contigo, correto, Felipe? Perfeito, isso aí. Você chegou a fazer o post mapping dela? Fiz aqui, a partir do que a gente, né, de algumas coisas que você tinha me dado lá no chat, e aí coloquei nesses, nessas notas aqui, né, nesses quadrados. E assim, eu não tenho muita experiência em fazer post-mapping. Eu conectei algumas coisas aqui com o que eu achei que era relevante, mas além disso, eu acho que eu não fiz mais nada assim em relação a post-mapping, né? A questão do post mapping, independentemente de você ter proximidade, intimidade ou não com as ferramentas do Miro, que são muito intuitivas, diga-se de passagem, né? Uma vez Uhum, que você pega o jeitinho, é mais de você fazer, você sentir coerência e consistência com o tipo de informação, né? Com o tipo de experiência, acontecimento que está relacionado dentro da linha do tempo, inclusive. Né? A gente bota uma linha de tempo, a uhum, gente data as coisas, né? Então, se você acha que está fazendo sentido, já está mapeado, entendeu, querido? Mas, evidentemente, que não vai ser perfeito. ninguém, a não ser você mesmo, né? Posso Que Uhum. vai... perguntar qual, posso Fica à perguntar vontade, qual Gustavo. o número desse encontro? Qual, quantas vezes Esse, já sim- aconteceu? esse sync-up aqui deve ser Porque o o Pedro eu já tinha, quinto.
o quarto ou quinto, não sei, se não me engano. O Pedro eu já tinha visto anteriormente, já troquei uma palavra com ele, mas o Tomás há pouco tempo que eu vi manifestando-se no chat, por exemplo. Inclusive, esse mapeamento com o Tomás, ele está registrado, Gustavo. Você pode acessar ele, está disponível lá no canal do YouTube da estação, né? Ali na playlist de mapeamentos críticos, né? De mapeamentos críticos, da dinâmica do RE. Mas eu acho que deve ser o quarto ou quinto, cara. Se bobear, o quinto ou sexto, uma coisa assim, mas eu teria que ver. Eu não sei se o Tomás tem a mesma. Se era um Não ou sei se se o Eu era acho que é Tomás. por mil. aí. Eu acho que é por aí, o quarto ou quinto. Mas é porque a gente começou lá, sei lá, acho que na metade do ano passado, pro final do ano passado, e aí ficou um Teve tempo, né, alguma coisa sem. de um jogo de floresta, e eu já tinha visto alguma coisa. Eu não sabia que estava. Eu Sim. queria saber se era um ou se era mil, né? Me situar. Tá bom, pode continuar, desculpa aí. Pô. Não, e é interessante você perguntar, porque uma das coisas que a gente desconstrói no remapeamento crítico, sabe, Gustavo, é justamente a questão do tempo cronológico, entendeu? Porque tudo na nossa vida está atrelado ao tempo cronológico. Tudo, tudo. Sim, Da forma como nós estruturamos a nossa existência, né? E ele virou para todo mundo, nesse tipo de mundo, tipo de sociedades que nós continuamos a ratificá-la diariamente, 24/7, ele virou uma coisa escassa, né? Então, como é que você desconstrói a ditadura do tempo, né? A ditadura do Cronos? Né? É justamente você gerando mais elasticidade de respiro subjetivo, né? Para a exploração sim, das coisas. Então, sim. se a gente não gera essa elasticidade, não gera esse respiro subjetivo para Conforto fazer o também, que a né? gente está fazendo aqui, na originação, por exemplo, né? Fica uma loucura, entendeu? Fica uma É, loucura, assim. Porque as pessoas, elas estão tão... Nós, né? Todos nós, estamos tão capturados pela ditadura do segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano do Cronos, que a gente não para respirar. É uma natação eterna. Você está sempre nadando, 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 e você não para de respirar. E cadê, só cadê a cumprindo. contemplação? Exatamente. Cadê Eu a passei uma época, eu contemplação? passei uma época de propósito me guiando pela Lua, sozinho, né? Assim, fora, Isso é fora da maravilhoso. rotina. E também, Isso. assim, depois que eu fiz cirurgia e tudo mais, eu passei a ter uma rotina muito mais caseira, aliás, somente caseira, eu desconectei completamente. Eu não sei qual é o dia da semana, por isso que eu também não, tenho essa dificuldade da rotina, que você já deve ter percebido. Beleza, Al? Show, é isso mesmo, Cara, é concordo. isso aí, querido. Muito legal porque eu também passei uma boa parte da minha vida me guiando pela Lua também, né? Pelo tempo da Lua, né? Aqui eu não vejo a Lua nesse apartamento, né? Aí eu fiquei à mercê da... Mas, cara, é incrível, é incrível. Mas isso um dia a gente vai fazer um registro disso, junto com as pessoas dos projetos, porque, sem sombra de dúvida, a gente até lá no início, sabe, Tomás, acho que não está a par disso, lá nos primeiros meses de cocriação do Rerê, a gente estava se baseando com o calendário lunar no Eu início, acho que eu né? lembro, viu? Você lembra disso, Gustavo? Porque isso eu estou falando lá de Lembro. 2022, assim, meio de 2022, por aí. Assim, eu me lembro de alguma conversa ainda resquício disso. Resquício. Porque aí a gente estava se baseando no calendário lunar, literalmente, para sentir para o fluxo da Lua, né? Naquele dia, naquela semana, para ver o que fazia, o que valia a pena fazer em função do fluxo lunar, entendeu? Mas acho que é uma coisa que a gente vai Hum, resgatar novamente. De alguma forma, nós vamos resgatar isso. Mas muito bem com o Ben eu colocado conversei, que eu aí, bem achei. lembrado. Com o Ben eu conversei e disse que achava, na minha opinião, que tinha que ser das duas maneiras, poder ser lido para quem está chegando, que não está acostumado ainda, né? E o Lunar, se a pessoa achasse viável, conseguisse. Eu vi que É, no Miro que está aí, o Tomás mostrando, eu vi que ele estava citando dos interesses dele pelo bem comum e, em segundo plano, a parte financeira. Estava isso aí. observando, né? Olha que legal. É, 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 muito legal você ter falado isso, Gustavo, porque
uma das ambições, né, do remapeamento crítico é fazer uma abertura do código cultural, né? Ou seja, a gente fazer o detox dessa cultura cronológica, organizacional, hierárquica, categorizada, classificada, enfim, hierarquizada, e a gente poder abrir o nosso código, abrir da forma como nós nos relacionamos e geramos vidas, né? Para que as outras pessoas que de forma síncrona ou assíncrona, elas possam, uma vez lendo, né, uma vez entendendo qual vem sendo o fluxo de Tomás, por exemplo, né, os acontecimentos, ocorram o fenômeno do espelhamento, do peer-to-peer, né, que é um dos paradigmas do Rede, o espelhamento entre as pessoas. Né? E é esse espelhamento que gera as micronarrativas, que vão alimentar, né, a dinâmica do projeto ser empreendido em rede. Né? E, evidentemente, e as pessoas, uma vez elas se identificam com a micronarrativa, elas desejam, né, obviamente, atiça a curiosidade, desejam explorar isso. Né? Explorar, seja com Tomás, seja com a própria proposta de valor do projeto, entendeu? É por isso que a gente abre literalmente as entranhas da proposta de valor para você sentir né, o espírito da parada. É muito interessante, é uma dinâmica que conversa com muitas coisas que estão aí fora que não conversam entre si, entendeu? Conversa com comunicação não violenta, conversa com Dragon Dreaming, conversa com uma série de coisas, uma série de tecnologias, né? E de dinâmicas que nos humanizam, que nos complexificam, que nos abundam, mas que não estão interrelacionadas. Né? E no remapeamento crítico, exatamente, a gente está fazendo essa experiência, né, de interrelacionar essas dinâmicas todas no caudal só. Né? E está sendo uma experiência muito incrível. Temos mais a ver do que você possa imaginar. Ah, sim, com certeza, absoluto. Eu gosto que eu lhe provoco gagueira. Isso aí, querido. Mas vamos lá. Você tinha aberto um link aí, Tomás, e depois você voltou você abriu lá do Cronos, né? Sim. É que você falou de tempo aí, me veio um flashback na cabeça. Mas fica à vontade de compartilhar aí, flashback, importante. Nós não, estamos era só. navegando pelo tempo subjetivo, fica à vontade. Não, só me remeteu a isso, né? Tipo, de formas novas de lidar com o tempo. E aí, como eu gosto de história, de mito, me fez lembrar desse mito do tempo, né? Do Cronos, que é engraçado, como a mitologia grega coloca isso, né? Como eles lidam com o surgimento do tempo e com a questão lá cosmológica, né? Da visão grega de mundo, o tempo sendo uma figura que é morta pelo Deus lá do Olimpo e tudo mais. Um pouco que a gente está fazendo aqui, talvez, né? De quebrar essa autoridade aí. É muito interessante, porque a, a palavra tempo, tá? A raiz dela não ela é uma raiz lógica, é uma raiz lógica e uma raiz como é que se diz, racional, né? Então você não vai encontrar no vocabulário de muitas etnias indígenas, aborígenes e africanas a palavra tempo. Ela não existe, principalmente. Tipo assim, ela simplesmente não existe. Ou seja, o conceito de tempo, né? É impressionante isso. Não existe. Né? Eu queria Fala, Gustavo. uma colocação, né? Quando você começou a falar, eu me lembrei que o mundo já nos cobra com esse conceito e nós acabamos por nos colocar cobranças de tal maneira. A gente se for... O mundo já cobra demais e a gente, conosco, nós somos também, às vezes, implacáveis nesse sentido e podemos nos provocar frustrações que não deveriam existir. Né? É isso. Exatamente. Não, legal. Eu estou falando isso porque então como o calendário grego-romano, né? Mais uma vez, né? Todas as sociedades usam um calendário grego-romano e ele é em cima dessa metrificação, né? Racional, lógica do tempo.
mas boa parte da humanidade, da nossa espécie, uma parte substantiva, substancial e substantiva, nunca teve como referência esse conceito de tempo, né? Tanto que quando você vai pegar, por exemplo, a cultura, né? Essas culturas consideradas não civilizadas, né? E lembrando que civilização é sinônimo de guerra, né? Civilização a palavra civilizar é você organizar para se defender ou para atacar, né? Então é muito interessante quando você para fazer esse reflexo e percebe que a civilização considera bárbaro ou como barbárie aquele que não está civilizado, aquele que não está organizado para se defender ou para atacar, entendeu? Houve essa conversa hoje. Houve essa Oi? conversa hoje em um grupo. Eu falei sobre isso hoje em um grupo, né, que quando se passou a defender o território, o homem foi defender, a mulher cuidar dos filhos, e a sociedade passa a ser patriarcal. Isso segundo um professor meu, né? Eu não sou um estudioso, não. Mas que antes a sociedade era matriarcal, que a mulher caçava melhor, que ela tinha mais destreza, ela, por gerar a vida, ela tinha uma importância, né? E quando se cerca o território e se coloca a arma na mão do soldado, né? Muda toda uma dinâmica de Muda tudo. sociedade, né? Muda tudo, de fato. Mas o fenômeno do patriarcalismo, ele, em comparação ao tempo da existência da nossa espécie, ele é muito pequenininho. A gente, tipo assim, ele é 2% da nossa existência, 3% da nossa existência. Boa parte da nossa existência como Homo sapiens sapiens, nós fomos sempre adaptativos, sempre impermanentes, né? E sempre gregários, né? E sempre gerando matrísticas. O que é isso? Todos participam do ato do fazer, né? Todo mundo faz junto, né? Então você não tem um pré-planejamento para fazer, todo mundo faz junto. Tanto que quando você vai estudar, você vai pesquisar, estudar, né? O mito de criação, né? Das etnias indígenas, aborígenes, negras, africanas, a gente não fala de cosmologia, a gente fala de cosmogonias, ou seja, o ato de criação, ele próprio cria a existência, ele cria a vida, quer dizer, ou seja, esses povos eles não se colocam a parte da criação, eles fazem parte da criação, né? Passa a Então, existir. também exatamente, isso é uma coisa que a gente também está tentando buscar aqui na dinâmica do remapeamento crítico, né? Como quando a gente sente verbaliza algo, né? A gente tem na mente, não existe até que a gente verbalize para alguém, até que a gente idealize, né? Pensar, existir, né? Ter intenção de... Exatamente, Gustavo, exatamente, querido. Cara, está sendo interessantíssimo essa conversa. Não sei se o Tomás está com Vamos um embora. pouquinho de. Não, mas a conversa está boa porque Sedutora. eu acho que ela consubstancia. Tipo assim, a gente sai um pouco, entre aspas, da mecanicidade, né, do mapeamento em si, embora a gente não esteja fazendo de uma forma mecânica, está fazendo de uma forma muito orgânica, mas ela salpica, né, o lúdico dessa dinâmica aqui, né? O que nós estamos, afinal de contas, fazendo juntos aqui nesse momento, né? Dá uma salpicadazinha. Mas vamos lá, querido. Compactua. Simbora. Vamos lá. Tomás, querido, vamos fazer o seguinte, como hoje a gente não vai ter aqui o Pedro, obviamente, para a gente fazer o mapeamento, e nenhuma outra pessoa, e na semana passada você ficou você fez o highlight, né, de que você tinha montado uma apresentação, né, de uma cronologia, vamos dizer assim. Olha aí, cronologia. De uma cronologia, né, para apresentar a Keynote, né, para os outros cofundadores, enfim, e até para poder chegar, né, na interface com o Rê. Fica à vontade, a gente pode fazer esse registro agora, porque eu acho que essa interação que acabou acontecendo aqui com o Gustavo, né, ela levantou a poeira de muita coisa, né? E como vocês estão passando um momento aí, que eu diria que é um momento de fortalecimento, não de enfraquecimento, um momento de ganhar mais resiliência e resistência, né? De mudança, né? A mudança ela traz mais resiliência e resistência, né? Fica à vontade para você fazer uma apresentação, cara. É exatamente como você apresentou, mas a gente pode fazer isso de uma forma crítica. Você vai apresentando, né? E a gente vai aqui
a gente pode ir fazendo notas disso. Ou seja, eu quero dizer, a gente pode ir fazendo algumas notas. Né? Vamos usar o chat para isso. Né? A gente pode ir colocando ali umas perguntas, fazendo uns registros, entendeu? Porque já é uma forma de a gente fazer live mapping, né? Já que a gente não tem, hoje aqui ainda não temos uma pessoa para fazer especificamente o live mapping. Então, fica à vontade aí, querido, vamos nessa. Mas qualquer coisa, como fica gravado, eu posso fazer depois o post mapping que você chama, né? A partir disso que a gente fala hoje. Isso, com certeza, querido. Manda ver. Show. E aí, só para também antes de começar, quais são os próximos passos aqui, né? Depois dessa dinâmica de explicar um pouco, né? A gente fez aqui essa dinâmica de mapear aqui o Tomás, mas só para entender também onde a gente vai chegar com Assim, essa linha. nós ainda estamos na originação. A gente só vai finalizar a originação quando a gente. Tipo assim, a rigor, como eu falei, a gente não precisa estar fazendo a originação de todo mundo, correto? Só daquelas pessoas que estão interessadas mesmo. Né? Só que a gente ainda não sabe quem são essas pessoas. Tirando o Pedro, que estaria aqui se não tivesse, obviamente, né? Com dengue, Uhum. né? A gente não sabe. Então, isso é uma coisa que a gente ainda vai saber. Quais são as pessoas que estão interessadas em fazer a originação? Uma vez que a gente finaliza a Uhum. originação, nós vamos falar do ponto de origem. Quando a gente Uhum. chegar no ponto de origem, nós vamos começar a explorar o conceito de proposta de valor, como a gente está fazendo, por exemplo, com o Web3Dev já. Nós já estamos terminando de explorar o conceito de proposta de valor para efetivamente começar a mergulhar na coideação complexa, que é a segunda fase, né, do rearmamento crítico. Uhum. Mas a Keynote ainda Perfeito. está em originação, indo para o ponto de origem. Né? Uhum. Tá. E aí eu acho que isso aí é mais mais uma exploração que eu acho que só enriquece, ainda enriquece para todo mundo, né? Para quem for conferir isso aqui de forma síncrona, né? Enriquece a nossa dinâmica de originação aqui, o mapeamento crítico da originação. Fica à vontade. Boa, beleza. Então, acho que isso vai nessa direção também de falar um pouco do ponto de origem da Note e a trajetória dela, né? Que essa linha do tempo aqui que eu montei, eu tinha feito ela para uma revisão mesmo que a gente fez na Note e para um webinar, vamos dizer assim, um seminário interno lá da gente, para explicar um pouco da Web3 para a galera da Note, os desenvolvedores da Note. E aí a E o gente. interessante é que quando a gente chegar no ponto de origem, nós vamos fazer uma linha de tempo completamente distinta dessa aí. Então vai ser muito Perfeito. Então, interessante. Fica à vontade, legal. Thiago. Fica à vontade. Aí essa linha do tempo tem a ver com, né, como a Note se formou e como ela chegou, um pouco, né, encontrou, né, o universo Web3 e por que começou a fazer sentido. Mas vamos lá, então, a Note, né, ela começa em 2020, com a junção de alguns membros, né, eu não estava nesse momento, principalmente o Pedro, o Thiago, a Débora, o Hugo, uma galera que já estava ali no ecossistema de desenvolvimento de jogos, principalmente em torno das Game Jams, e aí justamente em uma Game Jam foi formada uma equipe que, dentro de um jogo temático sobre um dos temas da Game Jam, né? Sobre o tema de meio ambiente, acho que era meio ambiente, estabilidade, algum jogo que atacasse esse tema. E aí juntou essa equipe para fazer esse joguinho de Game Jam chamado Above Earth. Tá lá no itch.io até hoje e foi, vamos dizer assim, o primeiro ponto de partida aí para ser a sementinha da Note, né? E aí, a partir dessa equipe que foi formada para fazer esse jogo no Game Jam, eles continuaram juntos por um tempo e surgiu a Note justamente depois de 2020, quando a gente estava chegando em 2021, que era justamente a ideia de criar um estúdio, um coletivo de desenvolvedores em torno de jogos que a gente hoje chama de jogos regenerativos, mas naquela época eram jogos que abordassem alguma questão ambiental, seja pela temática, e aí a gente começou a estudar e pesquisar essas possibilidades, né, de juntar o mundo de jogos, que a gente fazia parte, com o mundo do cuidado ecológico, né? Então, o Pedro tinha um background já de agrofloresta, de ser produtor, tinha outras pessoas que também tinham esse background, como o Thiago e a Débora. Eu já vinha de um background, eu e a Clara, que entramos nessa época, em 2021, de contatos com projetos sociais, com a
Clara era uma ativista ambiental, então também tinha essa preocupação de juntar essa galera que tinha essa preocupação em projetos e ações ligados ao meio ambiente. E aí a gente começou a desenvolver em 2021 já um projeto fora do escopo de uma Game Jam e indo para um escopo mais de um, de um estúdio mesmo de desenvolvimento, né? E aí nessa É época um fala. parênteses interessante, um parênteses rápido. Eu me lembro da semana passada que foi até uma observação que eu cheguei a fazer e você confirmou, de que a dinâmica, a Keynote Studios é um dos poucos, se não o único, um dos pouquíssimos projetos ligados a games, né? Tudo bem que está ligado a games regenerativos, né? Que é ainda mais nichado ainda, né? É um nicho ainda maior, mas que primeiro nasceu a proposta do estúdio para depois pensar o game. Ou seja, quer dizer, na verdade, foi baseado numa proposta de um game, um protótipo de um game, que é o Above Earth, né? É um protótipo Uhum, de um game, que aí se pensou a proposta do projeto, para depois pensar efetivamente que game iria se desenvolver depois, uhum, que foi Three Tales. Mas, enfim, só estou fazendo esse parênteses porque eu achei isso muito interessante, muito singular, entendeu? É muito uhum. interessante mesmo. Mas vai, continua, querido. Não, total. E aí, esse momento de 2021 foi o momento já de surgir já a Note, né? Porque antes era só um projetinho, como você disse, 2021 surge a Note com esse propósito e a gente começa a fazer essas pesquisas de como juntar, né, essa missão aí que a gente estabeleceu, né, de criar jogos generativos. E aí, na época, a gente tinha um grande benchmark, que é esse Forest, que está aqui, que é um aplicativo que permitia plantar árvores reais, né? Não é um jogo, ele é um aplicativo de organização pessoal, de foco e tudo mais, mas ele já colocava essa possibilidade de plantar árvores através de um aplicativo, né? Já existiam outros na época, mas a nossa ideia tinha como benchmark esse aplicativo e incorporar essa ideia essa possibilidade de plantar árvores, né, dentro de um jogo. E aí a gente começou a idealizar o Lily Search, que era esse jogo basicamente que permitia é, os jogadores a plantar árvores e tinha uma mecânica diferente hoje do que o Three Tales. Estava ali muito numa fase de conceituação. A gente desenvolveu outros conceitos de jogos, mas o que tomou mais forma ali, propósito para unir o pessoal, foi o Lily Search, né? Lily é a vovó Lily, né, que é um personagem que a gente tem até hoje, mas que surge ali também o começo de uma certa a gente começar a povoar ali os nossos jogos, nossos projetos com uma certa estética, a gente começou a dar uma direção porque a gente chama no jogo, né, de produto e tudo mais, definir um público-alvo, e aí entra muito nessa próxima fase aqui, que era essa de fazer essas pesquisas, de entender o mercado, de entender o que que a gente pode fazer, qual caminho que a gente vai, porque a indústria de jogos é enorme, então, é, né, vai para jogo de computador, jogo de console, jogo de celular, free to play, freemium, tem um universo de coisas aí, qual é o público-alvo. Então, a partir dessa ideia do research, a gente teve que entrar nesse processo de pesquisa e tudo mais. E a gente foi, né, fez a pesquisa com o público-alvo, entendeu o que mais ou menos o nosso nicho. A gente fez uma parceria com outro estúdio aqui do Rio para a gente usar um asset, ou seja, uma propriedade intelectual desse estúdio para a gente usar no nosso jogo, que isso aceleraria o nosso processo de desenvolvimento. Também foi um marco importante, né, para a gente avançar na construção do jogo, que na época era o Lily Search. E aí entra aqui num momento, acho que é crucial, assim, que foi o edital da Embrapa. Esse edital ele nunca saiu do papel, mas na época que ele estava sendo anunciado, era um edital da Embrapa voltado para jogos. Então era uma coisa assim que na época né, já não tinha tanto edital de jogos, hoje em dia já é um pouco mais comum, mas 2022 isso já tinha pouco. E a gente ficou super animado com esse edital e tudo mais. E ele tinha uma das linhas, uma das propostas, né, do edital, era o que eles chamam de serviços ecossistêmicos. Então, alguma coisa que explorasse isso e tudo mais. E aí, nesse mesmo período que a gente estava se preparando, pensando em escrever o projeto para esse edital, estava no boom do que a gente chama dos criptojogos, jogos que têm ali alguma base, alguma relação com o blockchain.
Na época, os exemplos mais famosos eram o Axie Infinity, CryptoBomb, tem vários aí, que hoje em dia são até tidos como os esquemas, assim, né? A indústria de jogos tem um problema muito grande de conseguir fazer jogos sustentáveis, vamos dizer assim, jogos em Web3 sustentáveis. E aí, nessa época, estava ali rolando um grande boom disso, e a gente querendo entender, né, e vendo o que a gente poderia fazer em relação ao nosso projeto, nosso ideal de fazer jogo, mas como isso poderia se conectar com a Web3, que era uma coisa que, principalmente eu e Pedro, a gente já tinha um interesse particular nisso, né? E aí, vendo esse boom de jogos, e principalmente do que a gente chama Earn to Play, perdão, Play to Earn, que é a possibilidade, que até então não existia de forma tão concreta, de as pessoas efetivamente terem ganhos reais através de criptomoedas, que você pode converter para fiat e tudo mais, mas Mas ganhos a nos indústria, jogos. desculpa, Pedro, a indústria do game já não tem o play to earn, quer dizer, independente de cripto. Você, você subindo estágios Então, ali, você vai ganhando aham. mais pontos, você vai. Já não tem Não, isso? Não, não. Que eu veja, não. tem isso de ganhar ponto, mas não tinha de você ganhar criptomoeda. Isso não tinha, de você Tá. ganhar dinheiro efetivamente. Rolava, Uma existem unidade exemplos de monetária você. conversível, né? Existia exemplos de ganhar dinheiro com jogo, se for para o jogo competitivo existia, mas existia até jogos que você tinha É uma economia ali. para você poder você fazer um unlock de skins, por exemplo, de skins. Isso, Você vender Eu vejo itens, que por exemplo, não, poderia, mas não. isso. Mas esse modelo de você pagar para os jogos tipo, é uma coisa, né? Comprar skins e tudo mais. Outra coisa é os jogos permitirem, conforme você. Aí tem vários mecanismos para fazer isso, mas o jogador efetivamente tem um ganho material daquilo ali, ou digital, né? No caso, um ativo digital, que é uma criptomoeda. Essa possibilidade não existia tanto nos jogos. Tinha até um exemplo pontual ou outro, mas a partir de 2020, 2021, isso inaugura, vamos dizer assim, um certo terremoto ali no mundo dos jogos, né? Hoje em dia isso já está diferente. E aí, nessa época que a gente estava vendo isso, né, principalmente vendo essa indústria do Play to Earn se formando, e pensando no nosso projeto para esse edital da Embrapa, a gente começou a divisar uma conexão com a Web3. Porque o que esse edital, a gente estava explorando esse edital da Embrapa? A gente está aqui plantando árvores, o jogo se propõe a fazer isso, e a gente quer dar aos jogadores os benefícios dessa árvore que ele está plantando. E aí, os serviços ecossistêmicos é uma linguagem que a gente pode entrar nessa discussão, né? É super problemática de pensar, né, o ecossistema como um serviço ali e tudo mais. Tem uma coisa que eu confesso que é problemática, mas a gente estava tentando explorar essa possibilidade de que essas árvores que a gente está plantando para os jogadores possam, de alguma forma, dar para eles benefícios. Então, seja mercado de carbono, seja se for uma bananeira, dar uma parte da banana para o jogador, ou uma parte daquela banana que o produtor que, que, que o jogo custeou a plantar, ter ali um earn para aquele jogador. Então a gente começou a explorar isso e começou a conectar essa coisa da árvore com essa possibilidade de o jogo estar rodando numa camada Web3, vamos colocar assim. E aí esse foi um momento essencial de a gente mudar o projeto e focar mais no que a gente chama que a gente cunhou como play to plant, né? Conforme as pessoas vão jogando, elas vão plantando, e a ideia é colher e formar comunidade através disso. E aí a gente entrou num programa, um programa de meio que uma certa incubação, onde a gente chegou até a mudar o nome do projeto para Crypto Forest. Nessa época, hoje a gente olha, né, de retrospectiva, a gente vê que não era o melhor nome, mas na época, como estava esse boom que eu disse de jogos, e tinha esse interesse a partir desse programa de uma possibilidade de investimento no jogo, a gente mudou o nome e continuou desenvolvendo essa possibilidade de conexão com a Web3 nesse momento, né? O programa aí passou, a gente recebeu lá, de certa forma, uma aceleração, mas a gente não recebeu nenhum investimento. E aí a gente foi para justamente esse momento de desenhar, né, o que seria o reflorestamento através do jogo. A gente teve como benchmark a Curist, que é uma empresa, enfim, uma DAO, não sei se eles são uma DAO hoje, que também tinha um modelo bem parecido com o nosso, de criar tokens para as árvores
e possibilitar que aqueles jogadores ali tivessem algum proveito, né, daqueles tokens. E aí foi usado muito como um benchmark para a gente desenvolver o nosso desenho de reflorestamento, né? Que é esse aqui que é mais parecido com que tem a ver, né, com a gameplay do jogo, e aí a ideia é ganhar energia ali dentro do jogo, plantar a árvore, e principalmente ter uma forma de os jogadores verificarem aquela árvore e criarem um patch, né, uma contraparte digital daquela árvore dentro do jogo, para que os jogadores possam ter ali uma conexão mesmo ali, emocional, empática com aquele pet, com aquele tamagotchizinho dentro do jogo que representa uma árvore que o jogador plantou. Então a ideia era criar conteúdo a partir disso dentro do jogo, e isso foi se desenvolvendo a partir desse programa de aceleração e desde aquela história da Embrapa, né? E aí foi o momento que a gente começou a se conectar justamente com o Rerê, porque a gente entendia que esse modelo que a gente cria aqui, ele tem várias partes que a Note em si não tem condição e não tem nem esse propósito de realmente fazer, desenvolver essa tecnologia, desenvolver esse processo. É muita coisa para a gente fazer. A gente via que a gente precisava se associar com outros projetos, outras pessoas. Então foi um momento de a gente abrir muito a Note para pesquisadores na época, foi justamente como acho que ele encontrou o Rerê. Então era um momento que a gente estava ali trazendo muita gente e explorando essas possibilidades e como a gente iria fazer isso, né? Então a gente identificou que a gente precisava, por exemplo, definir melhor quem vão ser nossos parceiros de reflorestamento. E aí a gente conheceu o agroflorestal, a gente conheceu outras agroflorestas que poderiam fazer essa parte do projeto, que é de plantar árvores e possivelmente criar esses topos depois e tudo mais. Mas a gente também entendeu que precisava de outras parcerias para isso acontecer e certas tecnologias, principalmente a questão da Web3, continuarem se desenvolvendo para que isso seja fácil, né? Uma preocupação nossa sempre foi a questão do jogador mesmo, da experiência do jogo. Isso sempre foi o principal. O jogo tem que ser divertido, o jogo tem que ser gostoso, tudo mais e como juntar essa experiência que tem que ser gostosa e tudo mais com a experiência Web3. Nessa época o acesso ao Web3 ainda era muito difícil, você tinha que ter uma carteira, era muito difícil ter carteira. Hoje em dia isso já está bem diferente, né? Então nessa época a gente apostava no que hoje é o caminho que parece ter se provado correto, que era vai, o, a- vai ser facilitada a forma de acesso à Web3, e aí sim vai ser mais fácil a gente integrar isso ao nosso jogo. Porque até então, durante pelo menos desde 2021, 2022, a gente ainda via que tinha certas barreiras em relação à tecnologia, em relação à interface mesmo, usabilidade, entre um jogo que é um jogo Web 2, como o Tales, e a Web 3, né, com essa possibilidade de gerar os tokens e tudo mais. E Então é aí foi justamente importante dizer que, então, eu estou falando de 2020, meados de 2022, não é isso, Tomás? aqui essa parte aqui é 2022, 2021, É, foi ou quando seja, o Three Tales, obviamente que ele nasce como um jogo Web 2, mas já havia uma paquera de entender como é que ele poderia, né, se transformar ou ter um irmão, né, ter um twin, né, sim, Web 3, não é isso? Mas isso sim. ainda está em aberto, na realidade, isso ainda não está fechado, né? Ah, então, eu acho que isso é porque o Three Tales ele é uma coisa final. Como eu disse aqui, começou o Lily Search, aqui era Crypto Forest e o Three Tales já é um outro, o último projeto, né? E aí eu acho que o que hoje a gente vê é que nessa época era um jogo que precisava se conectar com a Web3, mas hoje o que a gente vê é uma coisa muito mais do estúdio, da Not Studio, ou seja, todos os jogos que a Not busca criar, elas tipo, necessariamente, ou a gente busca essa coisa de, primeiro, empoderar a comunidade, que é algo muito importante para o jogo, você dar valor para o jogador mesmo, aí tem várias formas de fazer isso, justamente para manter uma base ativa de pessoas jogando e tudo mais. E essa questão que a gente falou do play to plant, né, de dar mais valor também para criar meio que uma certa economia ali dentro do jogo, uma economia saudável. E a gente vê isso hoje como um propósito da Note, ou seja, todos os jogos buscam fazer isso e podem fazer isso de forma
paralela ao jogo. Então, o Telltales é um jogo que permite plantar árvore e tem essa proposta de se conectar ao Web3 através de gerar tokens dessas árvores para os jogadores. Mas os outros projetos de jogos que a gente desenvolve também também tem essa mesma perspectiva, apesar de não ser o mesmo jogo. Não necessariamente precisa ser plantar árvore, pode ser criar uma colmeia, tirar lixo da praia, enfim, tem várias coisas que a gente já explorou e que podem também ter o mesmo conexão com o Web3. Então, não é uma coisa específica do Telltales, foi algo que a gente entendeu a partir desse conceito do Plate Plant, que é transversal a vários jogos, né? Que não é só uma coisa específica de um produto, né? E Legal. aí, É, Tomás, bacana. A gente, obviamente, nós vamos destrinchar, nós vamos mapear isso tudinho quando a gente chegar lá no ponto de origem, lá na frente. Agora é só um sobrevoo mesmo. Mas, por favor, continue. Eu só queria fazer essa observação e dizer, Gustavo, que normalmente a gente, nessa navegação que a gente faz aqui do Reba Ponto Crítico, a gente tem uma hora que a gente faz um pit stop e faz uma rodadazinha de apreciação, né? Então, aí você fica à vontade, você vai anotando, vai jogando no chat, vai anotando que daqui a pouco a gente vai abrir para fazer a rodada de apreciação com você, tá bom, querido? Mas continua aí, por favor, Tomás. Continua, não, fica à Beleza, eu tô vontade. já falando é está bom porque eu não me esqueço. eu já estou finalizando aqui. Aí a gente chegou nesse momento de encontrar parceiros, né? Agroforest, Rerê, Econave, tem vários que não estão aqui também, pessoas, inclusive, não só instituições e projetos. E aí a gente foi justamente para uma segunda fase, que foi uma parceria que a gente fez com a Totem, que era uma empresa na época que estava surgindo ali da Web3, que, enfim, era uma coisa de criar assets dentro dos jogos que fossem interoperáveis e entre outros jogos, a partir de um conceito de narrativa, uma coisa muito própria deles. Então, foi uma experiência que a gente fez de emergir nesse mundo, né, da Web3, e que saiu justamente depois daqui, né, que essa transformação do que seria o Crypto Forest para o Telltales, que aí o Telltales ele já começa a ser desenvolvido mesmo no ano passado para cá. E aí entra justamente mais nesse papo mais contemporâneo, né, do presente, do Telltales, que é o resultado de toda essa trajetória aqui, né, de vários protótipos de jogos, conceitos de jogos que foram sendo lançados, revistos, meio que testados ali, de certa forma, como conceito. E aí o Telltales já é um produto, já é um protótipo, né, um MVP mesmo, assim, uma coisa já mais consolidada a partir desse aprendizado que a gente teve aí dos últimos anos. O que eu acho interessante, quando você botou nessa linha de tempo aí o Rerê como parceiro, né? Isso foi o quê? Foi meados de 2023 ou 2022, Tomás? Cara, eu acho que foi 2022 para 2023. Eu comecei a me É, envolver mais com isso, acho que em 2023. Mas foi muito a partir do Pedro, né? O Pedro que conectou essa coisa com a é, Note, né? porque, então, é interessante porque você vê que o próprio Pedro ainda não tinha se apropriado do Rerê como protocolo cultural, né? Quer dizer, o protocolo não é um projeto, né? Então ele não faz a parceria. O máximo que o protocolo faz é uma interface, né? Então, por exemplo, todos esses projetos que estão aí, eles estão sendo influenciados pelo campo, né, cultural paradigmático do Rerê. Quer dizer, então, é a Bordas Money, é a Agroflorestal, é a Conave, menos a Onveg. A Onveg ela não chegou a chegar junto, né? Ou seja, a Onveg não chegou a, de fato, se envolver. Houve um movimento pequenininho da Onveg, mas ela não chegou a se envolver. Nesse sentido, o Rerê não se faz parceria com o protocolo, né? O que você faz você faz uma interface ou você se entrelaça ou você se abre, né, para que o protocolo informe, vamos dizer assim, paradigmaticamente, culturalmente, o fomento, né, a cocriação do projeto, entendeu? Mas isso eu estou falando, mas é natural que nessa época as pessoas percebessem o ERE como projeto e não como protocolo. Só fazendo esse parênteses de observação, para você ver como é que essas coisas. Olha o tempo de novo aí. Demandam tempo. Né? Uhum. Não, total. Até o nosso entendimento do Rerê, ele é algo que está sempre mudando, né? Pelo menos em relação à minha parte, da Norte, assim, eu vejo isso, que é algo que está sempre num processo de constante aprendizado, assim, do que é o Rerê mesmo,
de sair dessa ideia de um projeto para ir para o protocolo e tudo mais. Mas é isso, acho que é bem Então tá bom, observado. querido. Então é isso. Muito legal esse sobrevoo, tá? É bom que já fica registrado, né? Como é que essa linha do tempo, esse roadmap, essa linha do tempo, ela foi emergindo, né? Na medida que vocês foram, enfim, explorando, né? Colocando a mão, arregaçando as mangas e colocando a mão na prática da coisa, né? Então é bem legal. Mas vale dizer, como eu disse para você, a gente ainda vai fazer uma exploração detalhada disso mais para frente, entendeu? Tanto que eu só me propus a fazer umas notinhas aqui e ali enquanto você falava ali que está no chat, entendeu? Mas nada aprofundado, correto? Então agora a gente pode partir até para uma apreciação, né? Com o Gustavo. Eu acho que o Gustavo foi pegar uma aguinha. Ah, tá de volta. Beleza, Gustavo. Fique à vontade para Voltei. fazer sua apreciação aí, querido, com Perdi relação a parte que ao estava que, ao que o Tomás falando do Red compartilhou com a gente aqui. Fique à vontade de fazer sua apreciação. Bull. Eu vi essa trajetória aí, né? Porque não é assíncrono, né? Então eu achei até bom. Eu vi o Pedro explicando a primeira parte, tentei usar o aplicativo. Não vejo, eu vejo total possibilidade e total relação com o que faz hoje o Vale do Carbono, né? Que é plantar. Queria aproximar. E o outro assunto era que você tinha falado, mas o jogo comum não já era possível, não tinha economia. Ela acontecia por iniciativa das pessoas, dos indivíduos, e aí corriam todos os riscos. Né? Eu não sei como, por exemplo, a Blizzard faz, eu estou só dando um geral do que eu conheço. Né? A Blizzard, eu não sei como ela faz, mas já possuía itens únicos. Eu, inclusive, cheguei até num level alto, eu acho que eu ainda tenho um personagem, eu joguei bem focado mesmo, e o Vitalik criou o Ethereum por insatisfação com essa centralização. Eu não sei como a Blizzard faz, porque já há itens únicos há muito tempo. Né? Eu acho que 2 décadas e alguma coisa, sei lá, 20, lá para quase 30 anos. 30 não, 20, Deixa eu ver, eu tinha 16, 26, 36. 25 anos que a Blizzard já tinha itens únicos, que é esse uma das características da blockchain, né? Permitir a singularidade. Mas ela não permitia a propriedade real de você tirar aquela coisa do jogo, botar no pendrive, botar no bolso, chegar na lanchonete e vender para o seu amigo, alguma coisa do tipo. E aí surge dessa insatisfação. O Vitalik teve o personagem dele alterado, se chama nerfado, diminuiu algumas habilidades, e foi justamente isso, que ele não tinha uma economia que as pessoas pudessem ser livres em transacionar, né? Acho que a camada em blockchain muda e possibilita, né, a criação de de outras utilidades. Né? Total. Eu fui beber água meio que Assim, me perdi. Mas é isso aí. não, acho que Depois que eu me lembrar, eu falo. o que Diga é aí. interessante dessa parte aí, pelo menos para a gente, é que sempre houve economia dentro de jogos, né? Economia real mesmo, das pessoas. Sempre, de vários jogos, né? Não todos, mas vários. Uhum, Desde, sei lá, 80, 90, tem vários exemplos em relação a isso. uhum. Eu acho que a novidade, pelo menos que a blockchain traz, né? É a possibilidade de você que nem você falou, dar mais propriedade para isso, e transformar esses bens digitais, vamos colocar assim, em Transacionável, ativos né? transacionáveis, exatamente. Então, é um horizonte muito maior, porque você também descentraliza isso, que é Você o tinha modelo que de negócio combinar da. com alguém. Você tinha que combinar com alguém, marcar a hora, entrar no jogo, fazer o pagamento correndo todos os riscos.
se a pessoa ia passar ou não, inclusive coisa de senha, e ceder a senha e não saber se de repente ia receber alguma coisa. E era muito dificultoso, né? E ainda tinha que entrar lá no jogo com o personagem e fazer aquela troca em tempo, na mesma hora do pagamento, né? Completamente distinto do que há de possibilidades hoje, né? Sim, sim. E E a o outra coisa é que eles antecedente. faziam itens únicos, eu não sei como. Não hackeavam os itens únicos que você assinava. Eu Ah, claro. estava em vias de começar a assinar os itens. Eu tinha uma baleia lá, o meu personagem. Era só eu dentro do clã, só eu dentro do banco do clã. Eu tinha todas as páginas, eu tinha todos os itens para treinar 12 personagens, cada personagem com dividido em habilidade, raça, ordem alfabética. Eu fui bem focado. Foi quando eu conheci alguma coisa que me veio surgir de ouvir, ver, pesquisar alguma coisa de Bitcoin. Era uma época que eu pensava, poxa, eu aqui, as pessoas dizem que o cara é inteligente, mas eu estou me ferrando nesse mundo tradicional para. Não, eu quero ganhar dinheiro aqui sentado, com inteligência. Né? Aí comecei jogando. E aí foi onde depois quis minerar, comprei um computador com placa de vídeo, mas aí tive intercorrência. Queimou o computador, fui cuidar de saúde e tudo mais. Estive distante na época, justamente, a última mensagem que eu tenho no meu e-mail da Ethereum é justamente quando eles introduzem o wallet ETH. E eu estava fora, né? Eu estava cuidando de coisas no mundo físico. E nessa época foi quando eu fiz os primeiros contatos. Eu já tinha criado, eu acho que a mais antiga, talvez, né? Por perto. Bitcoin Recife. E aí foi quando eu conheci o meu atual sócio, que é quem operacionalizou, quem criou a empresa, o negócio Vale do Carbono, porque já existiam essas famílias. E o Chico Rosa já vinha aconselhando, influenciando a plantar mogno, né, e leva muito tempo. É a vantagem que a gente tem, porque já foi plantada há bastante tempo, né, a competição, a gente tem uma vantagem por causa disso. Quem quiser competir vai ter que esperar tantos anos para crescer, e por insistência minha, e eu consegui também recentemente, e foi criado o Florestas Ponto Social, que são cedidas junto com o é uma coisa até que eu acho degenerativa no negócio tradicional. Né? O dono da loja comprar uma quantidade de créditos e o cliente receber na hora da compra, sei lá, X folhas de árvore, X partes da árvore, vai lá no site e aí converte ou deposita, e depois do tempo ele vai ter árvores, né? Vai possuir a árvore inteira e tudo mais que ele vai receber por ela. Mais ou menos por aí. A relação que eu vejo é que as árvores, as plantações também têm agrofloresta, né? A intenção de estar se plantando outras coisas, né? Não me lembro o que foi. Açaí, outras frutas. Tâmara, entre as. Porque senão é monocultura, né? É puro agronegócio, se não for assim. Ela cresce 30 vezes, se corta, ela cresce, se corta, ela cresce. Não precisa plantar, você corta, ela brota no talo. Então são 300 anos, né, cada árvore. É mais do que a gente vive. E talvez, né, o Gustavo, o meu sócio, ele tenha interesse nesse papo, porque ele também gosta de gamificação. E eu acho que é uma tendência. Né? Eu acho não. O que eu tenho lido, o que eu tenho visto é a gamificação, né? De todos os processos. É por aí. Eu não me intrometi no processo da nota estudo, mas estou acrescentando essas informações colaterais. Ah, muito bom. A gente Pode, tem pode. uma interface, né, com essa parte de crédito carbono, assim, mas é o que fica mais em suspenso hoje, justamente porque o foco é o jogo, o foco é a experiência mais O jogo tem que nuclear, ser assim, né? viciante, né? Tem que ser gostoso de jogar, né? Em primeiro lugar. É, Senão é, vira puro mercado tradicional de especulação, né? As pessoas, tudo bem se eu jogo 10 jogos e o 11º eu não consigo jogar, porque não tenho tempo, aí eu vou e tá, não posso jogar e compro, de repente invisto na moeda, porque eu sei que aquela coisa é boa, se eu tivesse tempo eu usaria, mas aí eu não posso, e aí seria a hora que eu adquiria o crédito, o token, a moeda, mas há um mercado especulador
sanguinário, né? Implacável, que não está preocupado com jogabilidade. Né? Então, muita coisa que não presta também, sem jogabilidade, acaba sendo criada a ilusão de que há algo interessante ali. Mas, na verdade, o próprio jogo é chato, né? Vamos dizer. É. Tem que ser Então, se eu divertido, jogo e esse é o gosto, principal. para eu testar, saber se a economia vai dar certo, por exemplo, uma coisa que eu faço é jogar. Se me viciar, se me causar vontade de voltar a estar usando, aí é que eu vou investir mesmo, né? Botar qualquer dinheiro que seja naquilo ali. E não porque a moeda subiu, eu tenho que saber que eu próprio gostei. Né? Se eu gostei, outras pessoas podem gostar. Mas tem muita coisa aí que é um saco de você usar. Desculpa o termo, né? É tedioso. Sim, É, mas eu é, concordo. pô, eu achei incrível aí você ter feito essa junção, que na realidade ela já estava, de certa forma, sabe, Tomás, pelo menos para o Pedro, no horizonte, porque a gente chegou a fazer o acolhimento, né, do xará do Gustavo, do Vale do Carbono. A gente começou, assim como da Quinote, a gente chegou a iniciar um movimento de originação, né, de removimento do Vale do Carbono, mas eles entraram, no caso, o Gustavo pode até falar melhor do que isso, entraram num momento lá importante de acertar, né, É, a proposta em si, etc. E aí está focado em viabilizar. exatamente. Aí tem o Florestas Ponto Social, que é exatamente isso que o Gustavo compartilhou, mas certamente é alguma coisa que mais à frente, sabe, a gente vai estar fazendo espelhamento, polinização, né, com certeza absoluta, né? São coisas que podem estar certamente conversando entre si dentro, a partir, né, da dinâmica do RE. Eu vou A sondar. interface, ainda mais com a interface que hoje já está existindo, né, na dinâmica do RE como protocolo gerativo com o ecossistema de ReFi, né, do Ethereum através da Greenpeace Brasil. Então isso com certeza vai ficando todas essas peças do tabuleiro vão ficar cada vez mais evidenciadas, entendeu? Na medida que a gente vai, né, a gente vai explorando isso. Então, galera, Uhum. a gente basicamente o que nós tínhamos para conversar, eu acho que é exatamente isso, sabe, Tomás? Eu prometi para você que a gente ia fazer, né? Hoje aqui, em função aí da sua dor na lombar, né? A gente ia fazer um sync-up um pouquinho mais curto, um pouquinho mais enxuto, né? Eu acho que Uhum. foi bastante rico. Mas antes da gente finalizar, a gente partir para o check-out, vamos dar boas-vindas aí aos 45 do segundo do Cauê, né? Para o Cauê poder fazer o Ah, check-in e, na sequência, ele já faz o check-out também. Vai ficar bacana. Fica à vontade aí, Cauê. Fala, galera. Desculpem o atraso. Bom estar aqui com vocês. Não tem muito para falar, assim, no sentido do check-out, né? É mais como eu chego mesmo, com um monte de coisa para fazer. Pintamos nossos hypercerts, encontramos um monte de problema, estamos resolvendo. E, bom, acho que eu chego assim. Queria ter visto mais assim do que rolou do mapeamento. Aí, se algum de vocês puder fazer um acolhimento breve, assim, nesse sentido, ia ser da hora. E, bom, meu check-out é. Vamos nessa. Espero estar presente na próxima. Os horários estão batendo na quarta-feira. Tá difícil, mas uma hora vai dar certo. Sei que o Atos estava aqui semana passada e a gente chegou a trocar uma ideia, se alinhar. Mas, bom, muita coisa acontecendo, né, gente? Mas é isso. Valeu e passo pro Tomás. Aproveita, opa. Tomás, dá um resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do resumo Uhum. do Cauê. Fica à vontade aí, querido. Bom, o resumo resumido, sim, a gente fez uma rememoração aqui do nosso mapeamento, né, das partes, das pessoas, da originação, principalmente. E aí foi só realmente rever, principalmente a dinâmica que eu fiz com o Vini na semana passada. Infelizmente, o Pedro não pôde estar aqui para fazer a parte dele, tá com dengue no hospital. E aí, a outra coisa que importante que a gente fez foi uma, uma linha do tempo que eu joguei aqui no Miro, né, de uma outra dinâmica que eu tinha feito ano passado com a galera aqui da Norte, que era de pensar aqui, botar
uma perspectiva, uma linha do tempo da Notch, né? Como a gente surgiu, qual foi o momento ali de plantar a semente, quando a gente começou a regar ela, as fases que o projeto foram se tornando, né? Os vários projetos que a gente foi desenvolvendo, conceituando, prototipando, até chegar no Three Tails, né? Teve o Lily Search, depois teve o Crypto Forest, teve vários outros projetos aqui no meio que também não estão aqui, mas nessa linha, assim, mais geral do projeto que é o Three Tails hoje, a originação seria essa, assim, desse projeto do Research, que se tornou Crypto Forest, e hoje é o Three Tails. E como a gente também se conectou aí com... Em qual momento, né, dessa trajetória a gente se conectou a proposta do jogo com a Web3. E aí, depois disso, teve o Gustavo aqui trouxe algumas coisas que foram bem interessantes, né? Tanto do mercado de jogos, que é a coisa do wordplay, que ainda é um assunto importante para a gente, e também do Vale do Carbono, que eu já conhecia o projeto, justamente do Pedro, a gente ter conversado no ano passado, que tem bastante sinergia, e é bom agora estar conseguindo botar uma cara no projeto, né? Do Gustavo com o Vale do Carbono. E que, de fato, tem uma sinergia aí legal entre não só o projeto do Gustavo, mas outros também, né? O do Diogo, Agroforest, né? A gente tem uma preocupação hoje muito grande de conseguir áreas para fazer esses reflorestamentos que o jogo se propõe a fazer. A gente tem já algumas áreas e tudo mais, mas o Diogo é uma parte que a gente considera, né, para ser uma dessas áreas de reflorestamento. E é isso, acho que o resumo geral seria esse. E E já também, fala aí. aí aproveita e faz o seu check-out. O seu check-out seria... Já faço meu check-out aqui. Meu check-out Tô feliz pelo papo hoje, mas também vou dar aqui uma relaxada, porque eu tô com uma dor nas costas terrível. E aí eu vou usar meu check-out aqui sair para me alongar um pouquinho para a próxima reunião que eu vou ter, sim. Passa para o Gustavo, né? Passo para o Gustavo. Show. Eu falei aí no chat que não deu tempo, mas eu ia chamar o Fogaça, que é da Game Studio, porque ele já está caminhando também aí na criação de um game. O material que ele me mostrou tinha um visual bem massa, bem legal. E criar esse ponto de conexão. Não sei se era no SYNCAP, né? Eu não sei se corresponde ao momento, mas não deu tempo, afinal. Né? Podem contar comigo para essas atividades e relacionar e acrescentar. É isso, estou contente, véio. Eu gosto de games. Gostei do papo hoje. Muito É bom, você, Gustavo, Vini, que vai querido. falar agora? Sim, sim. Só para finalizar, então, gente, foi isso. Mais um Setup do Reabamento Crítico da Keynote Studios. Está bacana. Dá para sentir na tomada que a gente está pegando tração. Né? Tá bacana. Com relação à pessoa que você pensou aí, fica à vontade para convidar ele para o Setup geral, né, de acolhimento do Rerê, semana que vem, segunda-feira. Até para que seja um buffer, né? Um buffer cultural para ele, quando ele chegar na dinâmica do Reabamento Crítico, ele já vai ter um outro entendimento, um outro olhar. Então, fica à vontade aí para convidar ele para esse Eu não dia. resisto a fazer uma piada. Segunda-feira no tempo tradicional da sociedade, não resisto, cara. Exatamente. Exatamente. O tempo tradicional da sociedade. Isso falou tudo. Então é isso, galera. Não sei se o Cauê gostaria de complementar alguma coisa para a gente poder finalizar aqui, mas é isso. Vamos nessa. Cauê? Lembrando que vai ter daqui a pouquinho o SINCAP de governança, né, da Greenpeace Brasil. Né? Mas fica à vontade aí, Cauê. Fica à vontade. Eu ia comentar sobre isso. Eu ia falar que a gente vai ter agora às 6 horas o SINCAP de governança. Ia ser massa se o Tomás estivesse junto. A gente tá querendo iniciar o trabalho, né, dos círculos que a gente criou, o de dev, de estúdios, grants, tudo isso. Já conversamos semana passada sobre começar a contratar alguns serviços digitais. Ontem a gente já contratou
o GPT Plus, fizemos uma conta lá, contratamos o GPT Plus para a gente poder utilizar coletivamente e compartilhar essa conta entre os membros lá. Bom, daí todo mundo que for responsável por um grupo de trabalho vai poder usar esse GPT, vai utilizar ele para a gente poder se organizar, assim. Daí a gente pode seguir o trabalho, sei lá, a gente criou alguma coisa e precisa produzir um conteúdo, quem for do estúdio pode entrar lá, ver o trabalho que foi feito, continuar a partir dali, coisas assim. Mas, bom, tem outras coisas também, a gente quer contratar o Canva Pro, o Figma Pro, eu acho que isso tudo vai dar uma agilizada no... todo esse processo de criação de conteúdo também de design, assim, né, para a parte de front-end de site, aplicação, tudo isso, eu acho que vai dar um gás, assim. Bom, acho que é isso. Agradeço pelo acolhimento, gratidão, Tomás, por fazer esse sobrevoo aí. Deu para pegar, por incrível que pareça, que eu já estava um pouco por dentro, assim, só foi... só me coloquei no tempo, né? Só me situei ali. Então, agradeço de verdade e vamos nessa, galera. Volta para você, Vini. Finaliza aí. Maravilha, Abraço. vamos lá. Bom finalzinho de tarde para todo mundo, tá? Para quem conseguir chegar, eu vou tentar chegar no encontro desse campo de governança aí da Greenpeace Brasil. A gente se encontra daqui a pouquinho, então, tá? Um abração, gente. Um abraço. Até semana que Vou tentar vem. colar hoje aí também no Greenpeace. Hoje eu Valeu. consigo. Abração. Abraços. Bora! Tchau. Tchau. Tamo junto.